Olá, meus amigos, tudo bem? Eric Pessoa, estudando Direito Constitucional para o MPDFT, nas nossas pílulas teóricas. Hoje abordaremos o Poder Judiciário, certo? O Poder Judiciário esse que tem a função precípua de exercer a jurisdição e dizer o direito, no caso concreto, de pacificar, promover a pacificação social, sempre que provocado, sempre que houver conflito, em que as partes elas não sejam capazes de definir uma solução para o caso concreto. Então, o Poder Judiciário que é inerte será provocado para dar solução ao caso que estiver sob sua tutela, sob sua jurisdição, sob o exercício da competência de dizer o direito em determinado local. Sobre o Poder Judiciário, é interessante nós observarmos que ele tem esta função de promover a pacificação social através do exercício da jurisdição, sempre que houver alguma provocação. Portanto, ele tem uma característica de inércia e de haver necessidade de que haja o conflito, a lide, a pretensão resistida. E quando o Poder Judiciário fala algo, ele é a última pessoa, o último a falar. Portanto, há um marco de definitividade naquilo que é posto a encargo do Poder Judiciário para ser decidido por este poder, por esta função estatal. Muito se falou, muito se comentou na reforma do Judiciário e até hoje ela permanece como sendo um dos principais temas a serem abordados em relação ao estudo do Poder Judiciário. A reforma do Judiciário, promovida pela Emenda 45 de 2004, teve longa tramitação e foi aprovada com diversas situações que modificaram a antiga leitura do Poder Judiciário, o seu antigo formato, certo? Ela alterou, por exemplo, inclusive regras postas no plano do direito fundamental, como o direito à razoável duração do processo, colocando em pauta no artigo 5º este direito como um direito fundamental, inclusive corolário ao princípio da eficiência própria da administração pública. Então, nós percebemos que não foi somente inserção do ponto de vista do título que trata do Poder Judiciário na Constituição Federal, mas inclusive em outros artigos. Okay? Os senhores vão ver também que esta reforma trouxe o tão falado teto do judiciário, o teto da remuneração do serviço público. Trouxe também a questão da quarentena de entrada e da quarentena de saída, ou seja, aquele período que hoje os senhores inclusive sabem, porque vão precisar de 3 anos de exercício de prática jurídica após a conclusão do seu bacharelado em Direito para ingresso da carreira no Ministério Público, situação essa decorrente da própria Reforma 45 de 2004, que também fez essa exigência para aqueles que pretendem ingressar nos quadros da magistratura brasileira, certo? Também, além da quarentena de entrada, também há uma regra da quarentena de saída, que é o período em que o magistrado ele não pode exercer a advocacia no juízo ou tribunal em que ele exerceu as suas funções. Pela Reforma 45 de 2004, foram criados os Conselhos Nacionais. Como estamos estudando o Poder Judiciário, pense o Conselho Nacional de Justiça como órgão cupular no Poder Judiciário dentro do âmbito administrativo. Além desta situação do CNMP, também foi criado no âmbito do Ministério Público, nós temos outras situações advindas da reforma, federalização dos crimes de tortura, o recebimento, o tratamento de tratados internacionais para ingressar no nosso ordenamento como norma constitucional, como aconteceu com a Convenção de New York, que trata sobre o direito das pessoas com deficiência. São alguns exemplos advindos a partir da possibilidade que surgiu das modificações com a reforma do Judiciário promovida pela Emenda Constitucional número 45 de 2004.
Garantias do judiciário. Nós temos as garantias institucionais e as garantias funcionais. Nós pensamos em garantias institucionais próprias da própria instituição, certo? Enquanto as garantias funcionais estão relacionadas às garantias dos magistrados, como, por exemplo, a vitaliciedade, a inamovibilidade. Esta situação é posta como garantia funcional. A garantia institucional, o orçamento próprio, né, que tem o Poder Judiciário enquanto poder, pode ser considerado uma garantia institucional, certo? Vamos adiante, avançando. Os tribunais superiores. Os tribunais superiores são órgãos de superposição dentro da estrutura do Poder Judiciário. E nós temos dois órgãos especiais nessa situação de órgãos de superposição, que é o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, uma vez que possuem uma abrangência decisória bem maior que os demais tribunais superiores que fazem parte de uma justiça especializada, como ocorre com o Tribunal Superior Eleitoral, com o Tribunal Superior do Trabalho, com o Superior Tribunal Militar, certo? Então, estas justiças são consideradas especializadas ou especiais, em comparação com a justiça comum, a ordinária, que é aquela da Justiça Federal e da Justiça Estadual. Os juizados especiais. Juizados especiais é tema bastante interessante que merece toda a atenção do concurseiro vitorioso, porque ele traz algumas peculiaridades relacionadas à sua formatação, a questão dos recursos, dos habeas corpus, enfim. O Poder Judiciário observou que várias das situações que chegavam ao seu conhecimento eram de menor complexidade, que poderiam ter uma maior situação, uma melhor situação para o seu desenrolar. E entendeu por bem criar estes juizados especiais. Juizados especiais que têm como órgão revisor a sua turma recursal. Turma recursal esta que poderá ser composta por 3 membros, juízes que atuem no juizado especial e que possuem um mandato designativo, se ficam naquela jurisdição por 2 anos. Acontece que alguns estados têm a definição já fixa dos membros desta turma recursal. Lembrando que, diferente do que foi no passado, os habeas corpus contra ato decisório de turma recursal cabe ao Tribunal de Justiça a sua solução. Antigamente, eles eram dirigidos diretamente ao Supremo Tribunal Federal e houve essa modificação. Já em relação ao mandado de segurança, nós temos que mandados de segurança que forem impetrados contra atos da turma recursal deverão ser julgados pela própria turma, certo? Isso já foi também pacificado e houve grande celeuma, grande confusão, porque um momento dizia-se que era o Supremo Tribunal Federal, em outro momento dizia-se que era o Tribunal de Justiça, até que chegou-se a esta definição, ok? A Justiça Civil e Justiça Criminal é de bom alvitre informá-los que apenas a Justiça Especializada do Trabalho não possui nenhum tipo de competência criminal, as demais possuem sim, ok? Quinto constitucional. A regra do quinto constitucional determina que 1/5 dos cargos vagos nos tribunais de justiça deverão ser promovidos, ocupados por pessoas, por homens juristas advindos da advocacia ou do Ministério Público, ou do Ministério Público, de forma que se mantenha 20% das vagas para os membros destas duas carreiras, do Ministério Público e da advocacia. Observe que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o quinto constitucional, na verdade, é um terço constitucional, pois 11 vagas das 33 existentes vêm da advocacia pública. E chamam a atenção para a seguinte situação. Se formos observar a composição do STJ,
Muitos daqueles que ingressaram na vaga de desembargador de Tribunal de Justiça se tornaram desembargador a partir do 5º Constitucional, ou seja, da vaga de advogado ou do Ministério Público. Assim também acontece no STJ, de forma que há, na verdade, menos do que 2/3 de membros magistrados de carreira no STJ, uma vez que, de forma indireta, uma maior parte do que 1/3 daqueles membros advieram da advocacia, certo? O Supremo Tribunal Federal não existe essa regra do 5º, porque são 11 juristas, e aí pode ser da advocacia, do Ministério Público, da magistratura, da Defensoria Pública, da Advocacia Pública, enfim. Que nós temos o Superior Tribunal de Justiça, temos a divisão nos tribunais regionais federais, que são 5, dos tribunais superiores do trabalho, que são divididos praticamente pelos estados, né? E Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho. Meus amigos, para não fugir aqui do tempo do nosso programa, certo, como pílula teórica, eu vou encerrando aqui esse nosso bate-papo sobre o Poder Judiciário. Meu desejo de muito sucesso e bom proveito. Grande abraço.